Sermão de hoje, castigo sobre o pecado e as suas consequências diante de Deus. A carta de Judas é um texto que nós estamos expondo nesses últimos tempos. Durante o mês de fevereiro, até o final do mês, devemos terminar a exposição desse texto. Esse Judas, ele é meio-irmão de Jesus, não é o Judas Iscariotes, tem que repetir isso todo domingo para não ficar dúvida, para ninguém confundir e achar que foi Judas Iscariotes que escreveu esse texto. Se você percebeu os textos que nós falamos no começo, o momento da celebração da ceia, eles estão falando sobre algo custoso. Existe um custo, o pecado gera morte, o pecado gera destruição, mas também existe um castigo, existem consequências que o pecado traz na vida das pessoas, e essas consequências, elas diretamente vêm de Deus. O texto de hoje vai nos ajudar a entender um pouco mais isso. Judas escreve essa carta de uma forma, como a gente chama, que é uma carta geral, ela não tem um destinatário específico. E durante esse tempo, durante essa exposição, o desejo dele é falar sobre a salvação de Cristo Jesus. Os versículos de número 13 e 4 apontam isso de uma forma clara, mas ele percebe que há algo necessário, algo urgente que precisa ser tratado, e ele vai literalmente falar com seus leitores, fazendo um alerta forte sobre doutrinas falsas e também sobre falsos mestres. O que nós falamos e começamos a trabalhar, e hoje vamos falar um pouco mais sobre isso, é sobre quem são esses falsos mestres, como eles se caracterizam, qual é o caráter dele, qual é a conduta dele, quais são as consequências de uma vida que desobedece ou que caminha realmente oposta ao Senhor. É interessante falar também, compreensível, é necessário dizer que, ao mesmo tempo que ele fala sobre os falsos mestres, ele vai usar a história de Israel para demonstrar com o que eles se parecem e como eles agem. O texto que nós vamos lidar hoje, ele vai basicamente trabalhar com a posição de Judas sendo usado por Deus para fazer com que a igreja do Senhor pudesse lembrar da forma como Israel, como o povo de Deus viveu diante de circunstâncias, diante de comportamentos, diante de resistência contra Deus. E como Deus não fechou os olhos para isso. E como Deus não ignorou um coração obstinado, não rejeitou o tratamento, não deixou de dar consequências a um povo que por diversas vezes desobedeceu. Todo livro que nós expomos, nós dizemos que ele tem uma grande ideia, uma mensagem central, por assim dizer. E a mensagem central de Judas é essa, que eu quero convidar você a ler comigo, pode ser? Acho que de tanto nós lemos, nós vamos decorar. Não teve um amém, eu acho que não vão decorar, não. Já foi, agora já foi. Agora não decora mais, não. Vamos juntos, por favor, comigo? A defesa da fé contra o erro requer conhecimento verdadeiro dos desígnios de Deus para com a verdade, para com os hereges e para com o dever dos crentes expostos a ensinos falsos. Hoje, nós vamos observar pelas Escrituras uma coisa importante que tem a ver com esse texto. Porque a defesa da fé, e essa é a grande ideia do texto que nós vamos estudar hoje, essa é a nossa ênfase. A defesa da fé requer entendimento dos fiéis de que Deus não deixa pecado sem punição severa. Uau! O pastor vê sangue nos olhos hoje, né? Sou eu não. Esse texto bate primeiro em mim. Foi uma semana muito difícil avaliando o coração. Uma semana de a gente ficar se perguntando como é que pode. E não pode. Tem que haver mudança. Por cristocidências, a nossa EBD desse domingo de hoje e do próximo estão falando sobre a doutrina do pecado. E de verdade, irmãos, não foi coincidência, não. Não foi pensado. Foi coincidência. Foi aquilo que eu chamo de cristocidência. Deus conduzindo as coisas. Defender a fé, e não é o ato de crer, mas é o que eu creio de fato, requer que eu tenha conhecimento, ou que nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, tenhamos um entendimento claro de que Deus não deixa pecados, e aqui a ideia de pecados sem arrependimento, pecados sem confissão, pecados que você não abandona, Deus não deixa pecados sem punição severa. Nós vamos ler o texto bíblico, então me ajuda, por favor.
São 3 versos que nós vamos expor nessa noite. Você já deve estar esperançoso de que o culto acaba cedo, porque são apenas 3 versos. A gente vai usar muitos versos que vão nos apoiar nas ideias e nas mensagens que estão sendo aqui apresentadas, ok? Acompanhe comigo a leitura, estamos lendo pela Nova Almeida Atualizada, Palavra do Senhor, Judas, versos 5 a 7, a palavra diz assim: Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, pois foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Essa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nesse tempo em que nos colocamos como igreja para ouvir a voz do Senhor, pedimos por sua ação e pela ação do teu Espírito sobre nós, conduzindo-nos pela verdade das Escrituras, conduzindo-nos, Deus, conduzindo-nos, Senhor, ao teu coração. O que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, o que o Senhor já vem ministrando durante todo esse dia. Ajuda-nos, Deus, a compreender, mas também, caso nossa vida esteja andando em oposição ao Senhor, a verdadeiramente nos arrepender e nos colocarmos numa posição em direção a Ti, com o coração disposto, arrependido, quebrantado, abandonando práticas, hábitos e coisas que estão ligadas ao mal, ao pecado, ó Deus. Pedimos pela ação do Teu Espírito em nós nesse tempo e que nada e ninguém venha nos atrapalhar na comunhão contigo nesse tempo e nesse tempo de ministração da palavra do Senhor. Apesar de mim, ó Deus, de todas as minhas limitações, que o Senhor tenha misericórdia e nos use, me usa, Deus, para a glória do Seu nome, instruindo o Teu povo. Dirige os nossos corações nessa noite, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 3 versículos, 3 partes. Hoje está fácil. Para quem gosta de olhar textos com estrutura, a primeira parte vai mostrar para nós, o verso número 5, que Deus castiga Israel por sua incredulidade durante o Êxodo. O verso 6 vai nos apontar que Deus castiga aos anjos por sua corrupção e por sua desobediência. E também que Deus castigou, no verso 7, Sodoma e Gomorra por sua imoralidade. 3 situações terríveis: incredulidade, corrupção e desobediência, e imoralidade diante do Senhor. Sobre todas essas circunstâncias, agora, Judas, sendo usado pelo Espírito Santo, vai trazer à mente, à memória do povo de Deus, o que Deus ministrou e o que Deus fez na antiguidade, tempos antigos, para que eles pudessem compreender. Primeira sessão, verso 5, Deus castiga Israel por sua incredulidade durante o Êxodo. Verso 5 afirma: embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Nós começamos o culto lendo esse texto hoje. Números capítulo 14, a partir do versículo de número 1, até o meio do capítulo 15, vão nos mostrar como Deus rejeitou a entrada do povo que murmurava, que não cria, que não dependia, que reclamava de Deus, que não confiava nele e na sua provisão. Deus chama o seu povo para dar uma herança a eles. E essa herança era para ser dada a todo o povo que sai do Egito. Ao contrário do que muitos pensam, provavelmente o grupo que sai é um grupo de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Não era um grupinho pequeno. Era um grupo que, por volta de 400 anos, esteve preso no Egito. E multiplicando-se, tendo filhos, fazendo negócios, até o ponto deles tornarem-se uma ameaça para o Egito, para o faraó, para toda a estrutura governamental, para toda a estrutura daquela nação. Deles falarem: eles são fortes, eles são poderosos, eles vão nos subjugar. Antes que eles façam conosco, façamos com eles. E o povo amarga escravidão no Egito durante todo esse tempo. O
texto do livro de Êxodo fala que Deus ouve o clamor do seu povo, o gemido do seu povo, e ele intervém. Ele levanta um libertador, ele levanta Moisés como um instrumento de graças de Deus para libertar o seu povo. Mas não apenas para libertar o seu povo, Deus leva Moisés a ser instrumento de Deus para que o seu povo possa herdar uma terra que Deus promete, uma terra que mana leite e mel, uma terra que seria dada por herança, mas que era necessário que fosse conquistada, pois haviam outros povos lá. Era necessário que o povo não apenas pusesse os pés, mas também lutasse por vezes sofresse oposição. E diversas vezes o povo de Deus sofreu por duvidar do Senhor. Diante de inimigos muito menores, muito menos poderosos, eles foram subjugados, eles foram vencidos. Às vezes, carnificinas aconteceram contra o povo de Deus, porque o povo de Deus, Israel, o povo ali, ele simplesmente tomava decisões por si só. Deus apontava um caminho, eles direcionavam-se para outros. Deus falava, não se misturem com as outras nações. Eles casavam os seus filhos com aqueles povos. Traziam os ídolos deles para dentro do altar ou da própria congregação do povo de Deus. Deus é santo. E a santidade de Deus não se negocia. Não é possível acender uma vela a Deus e a qualquer outra coisa outra vela. Não é possível, e aqui a gente não está falando do uso de velas, tá ok? É simplesmente o sentido de não é possível adorar a Deus e servir a outros deuses juntos, ou clamar a outros espíritos, ou buscar outras alternativas. Só há um Deus criador dos céus e da terra. Só um Deus todo-poderoso. Só um Deus que é Senhor. Mas o próprio povo que foi criado por esse Deus, por causa dos seus corações, por causa da sua desobediência, da sua infidelidade a Deus, começa a procurar outros povos, outras nações. O povo que sai do Egito peca contra o Senhor com dúvida. Não confiavam na palavra do Senhor. Peca ao Senhor com idolatria. Coisas que Deus rejeita, coisas que Deus odeia. Observa como é que o texto aqui, gente, é construído. Olha como ele fala, como é que Judas, ou como é que o Espírito Santo conduz o argumento, a fala dele. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, o próprio Jesus, alguns textos traduzem como Jesus, mas a maioria dos textos originais, eles usam a palavra Senhor. Mas como nós cremos que Jesus é Senhor, não há problema nenhum sobre isso. O próprio Senhor, ou Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, ele destruiu depois os que não creram. Uau! O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que rejeita aqueles que não creem. O mesmo Deus que perdoa é o Deus que castiga os que não creem. Nós vivemos uma época hoje onde o falso ensino diz que Deus ama você tanto, mas tanto, que falta tanto para o tanto que Ele te ama. E que Ele não se importa com a vida que você leva. Porque Ele te ama. Ele simplesmente te ama. Abre parênteses. Deus nos ama? Há evidências bíblicas sobre isso? A evidência mais clara e a mais simples. Mas Deus demonstrou amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:9. João 3:16. Porque Deus amou o mundo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. Mas Ele só é amor? Ele tem todas as outras qualidades dele na mesma proporção, no mesmo tamanho em que Ele é amor. Enquanto Ele é amor, Ele também é santo. Enquanto Ele é amor, Ele também é justo. Enquanto Ele é amor, Ele também é poderoso. Todos os atributos dele são plenos, não há nenhum atributo acima ou maior. Deus não é guiado pelo amor, Deus é guiado por Ele mesmo. Ele é o que o guia. Ele não precisa de um atributo que o guie, Ele é quem o guia. Ele é a plenitude de todas as coisas. Não é possível que o Deus que é santo ignore o pecado. Não é possível que o Deus que é justo ignore a injustiça. Na aula de hoje cedo, nós estivemos estudando sobre o pecado, e aqui está o gancho pronto. Pecado é desobedecer a Deus.
Pecado é transgredir a lei. Pecado é deixar de fazer o bem. Pecado é deixar de fazer o correto. Deus ignora injustiças? Se você cria difamação sobre outra pessoa, Deus está rindo e feliz com isso? Mas é esse Jesus fofinho, é esse Deus bonzinho, gracioso, bonachão, sem preocupação com o mal, que abraça todo mundo como ele vem. E, de fato, Deus abraça as pessoas como elas vêm, para que elas sejam transformadas na imagem do seu Filho. Não para que estejamos e fiquemos como somos. No mundo de hoje, falsos ensinos têm dito que você pode viver uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida onde a prostituição, a mentira, a ganância, o roubo, quaisquer outras coisas que difamam e que divergem do Senhor, podem ser vividas porque você não tem problema com isso, Deus te ama. Falso ensino, falsas doutrinas. Mas uma pergunta importante. Aparentemente não parece ser mais fácil viver assim? Eu creio num Deus que me ama, me perdoe, que não exige mudança. É o Deus perfeito. Mantenho como eu estou, vivo como eu quero. Esse é caminho de morte, não é o caminho da vida. O caminho da vida é aquele caminho que o próprio Senhor Jesus fala. Se alguém, pois, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. A mudança de vida tem que ser verdadeira. Nós não estamos falando de um Deus que não destrói os que não creem. Há um pregador, inclusive, dentro das igrejas batistas, mas ele, inclusive, foi excluído da nossa denominação, chamado Ed Renekiewicz. Ele promulga de forma clara falsos ensinos. Ele é um falso mestre. Um homem que saiu dos nossos templos, dos nossos seminários. Dou o nome porque é público e porque é, de fato, algo errado o que ele ensina. Ele ensina uma doutrina chamada universalismo, que afirma o quê? Que independente do que vivemos, de quem somos, de como estamos, porque Deus ama incondicionalmente, não há inferno, não há condenação, não há julgamento, só há amor. É similar ao que Satanás fez no Éden. Pega-se princípios e valores do que Deus diz, os distorce, ou os torce, né? A gente conversou sobre isso, irmão Luiz. Distorcer é tirar uma coisa que está boa, que estava ruim, você arruma. Não, ao contrário. Ele pega uma coisa que está reta e torce. Quebra aquela imagem e os valores que são bons. Não existe salvação universal para um coração que não se arrepende. Se a salvação fosse universal, não haveria necessidade de um salvador pessoal. Deus castiga a incredulidade. Você pode desenhar o Deus que você quiser na sua mente, mas nenhum desenho que você criar descreve quem Deus é de fato e como ele se revela por meio do tempo, da história e das Escrituras. Salvadores pessoais não têm poderes universais. Num sentido de um Salvador que eu crio para mim, ele não tem poder para me salvar, porque ele simplesmente existe na minha mente e no meu coração. Muitas pessoas hoje procuram um evangelho fácil e fofinho. Ele não existe. O evangelho da cruz é o evangelho que aquele que não crê já está condenado. João capítulo 3, a partir do verso 17. Porque sobre ele está a ira de Deus. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está. O próprio Jesus, que na cruz morre para trazer salvação, libertando um povo, tirando-o da escravidão, ele destruiu depois os que não creram. É interessante porque Judas parece estar fazendo nesse texto uma alusão, fazendo uma citação, apontando um caminho, dizendo que assim como os falsos profetas estavam no meio do povo de Deus, eles se afastaram por causa de falta
de fé verdadeira. Eram homens que talvez flertaram com o evangelho, criam em um Deus talvez que fosse bom, entendiam que Deus existia, mas nunca tiveram corações convertidos genuinamente. Nunca tiveram submissão à verdade de Deus e ao Deus verdadeiro. Deus não apenas nos fala verdades, mas a presença dele é a própria verdade. Ele é a verdade estabelecida. A rejeição de que exista verdade é uma rejeição de que existe Deus. O Senhor Jesus afirma o quê? João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há diversas interpretações e diversas visões pessoais sobre quem Deus é. O que você e eu achamos sobre Deus não descreve o caráter, a conduta e a pessoa do Senhor. Ele é independente daquilo que você e eu creiamos. Ele é um Deus que não muda. Não há sombra de variação sobre quem Ele é. Os falsos profetas são pessoas, os falsos mestres, os falsos profetas são pessoas que do meio do povo de Deus se levantam com doutrinas e com ensinos que trazem morte. Semana passada, um dos textos que nós lemos, inclusive foi citado aí no começo do culto, foi de Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo, diante daqueles pastores em Éfeso, se despedindo deles, lembra o seguinte: vigiem, porque dentro do meio de vocês, ou dentre vocês, vão se levantar falsos mestres, vão se levantar falsos ensinos, vão se levantar falsas doutrinas. Olha que interessante o que Judas está falando no texto que nós estamos lendo. Vocês estão cientes de tudo isso. Como é que eles estavam cientes? Qual o texto que nós começamos lendo hoje? Números 14, versos de 1 a 4. E esse texto fala o quê? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no deserto, morrido no Egito, de onde Deus, eles sabiam que esse povo já tinha sido liberto. Quem nos dera ter voltado para lá? Por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para as nossas mulheres e nossas crianças serem levadas por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Deus castiga Israel por sua incredulidade durante o êxodo. Por quê? Porque o povo de Israel teve a oportunidade, irmãos, de caminhar com Deus, de depender de Deus constantemente, mas optou por reclamar e por buscar outros deuses. Deus fecha os olhos para isso? Lembra de uma coisa, o contexto do que nós estamos falando aqui é que Judas estava desejoso de escrever uma carta aos irmãos para falar sobre a salvação, sobre talvez a maior doutrina, talvez o maior texto podendo ali explicar diversas coisas, dúvidas que nós temos hoje. Mas ele, percebendo o coração, a situação e as condições, ele, impelido pelo Espírito Santo, começa a falar sobre falsos mestres e falsos ensinos, que era necessário defender a fé. Por quê? Verso 4, se você puder olhar em Judas aí. Porque certos indivíduos cuja sentença de condenação já foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e que negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, eu quero lembrar-lhes de que Jesus, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, ele destruiu depois os que não creram. Cuidado a falsos ensinos que têm desviado a fé e têm feito com que o povo de Deus deixe de crer. Deus castiga Israel por sua incredulidade durante o êxodo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é Senhor e galardoador, recompensador daqueles que o buscam. O livro de Hebreus nos ensina isso. Sem fé, irmãos, genuína, não há salvação verdadeira. Sem fé genuína, não há libertação real. Sem convicção da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor Jesus, da pessoa do Espírito Santo, não há condições
de uma mudança verdadeira e contínua no coração. Quando nós olhamos os evangelhos, o Senhor Jesus ordena que o evangelho deve ser pregado a toda criatura, mas também que nós, como igreja, devemos fazer discípulos. O que é um discípulo? Alguém que conhece a Deus de forma genuína, alguém que segue os caminhos do Senhor Jesus, alguém que anda como o Senhor Jesus andou. O que isso significa? Deus não chamou a igreja do Senhor para ser frequentadora de templos. Se você, na sua vida cristã, é um mero frequentador de igreja, você está andando em desobediência ao chamado de Deus, de que eu e você fomos chamados a fazer discípulos, a nos envolver genuinamente com o reino de Deus. E essa não é uma palavra minha como pastor. É uma palavra das Escrituras, mas sabe qual que é a nossa realidade? Por diversas vezes nós levamos uma vida vazia e infrutífera na igreja, em Deus, porque no nosso coração também há incredulidade. Nós cremos que Deus é bom e que Ele vai nos salvar, mas não cremos que Ele é justo juiz. Não cremos que Ele é Senhor poderoso. Não cremos que Ele rejeita o mal e requer de nós uma vida toda firmada nele para a glória dele. Deus também castiga, e agora o texto bíblico vai nos apontar, Deus castiga os anjos por sua corrupção e por sua desobediência. Verso 6. E esse é um dos textos bem complicados de se traduzir ou de se interpretar no Novo Testamento. O verso 6 afirma o seguinte: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Muito provavelmente esse texto ele está fazendo uma analogia, ele está sendo pautado basicamente no texto de Gênesis 3, o texto que nós lemos hoje cedo falando sobre a queda de Satanás, Isaías capítulo 14. Também há um outro texto descritivo, que é Ezequiel capítulo 14 também, então está fácil aí, você pode lembrar desses dois e ler com calma, onde vai falar sobre Satanás, sobre o poder dele, sobre aquilo que ele faz. A gente não vai focar nisso agora, mas de uma forma geral, e você participando das nossas escolas bíblicas, já tem um convite aqui no meio, você vai poder conhecer um pouco mais de doutrinas, e uma das nossas doutrinas é a doutrina dos anjos. A gente estuda sobre isso. E uma outra doutrina que nós também aprendemos é a doutrina sobre Satanás, a pessoa de Satanás. A Bíblia ensina sobre isso. Nós vamos poder falar muito mais sobre anjos ali, porque Satanás é um anjo. A Bíblia afirma, e aqui eu vou fazer algumas citações, você pode depois tirar suas dúvidas comigo, caso você as tenha. A Bíblia afirma que Satanás era um anjo que servia diretamente diante do Senhor. E que também, na sua queda, querendo ser ele igual a Deus, como Isaías capítulo 14, Ezequiel 14 afirmam, ele andando em orgulho, em rebeldia, em desobediência, ele é expulso do céu, mas ele não sai sozinho. Um terço dos anjos que há no céu cai com ele, também se corrompe. E essa realidade faz com que Lúcifer, que significa anjo de luz, se torne Satanás, realmente o Deus desse século, o opositor do Senhor. E todos aqueles que eram anjos, que foram criados por Deus e serviam ao Senhor, agora rebelam-se e servem a Satanás, e ao invés de anjos, eles são chamados de demônios. Para aqueles que acham que não existe demônios, a Bíblia afirma a existência deles. Para aqueles que acham que Satanás é um pensamento, a Bíblia afirma que ele é uma pessoa, que ele é mau, que ele está vivo, que ele reina e que ele está matando e destruindo nesse tempo. Se a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade, nós precisamos levar isso a sério. A realidade é que Judas está falando que esses falsos mestres que o verso 4 ensinam, eles estão dizendo diversas coisas por aí. Mas Deus, na história, revela que nem aos anjos ele negou o quê? Castigo. Os que se rebelaram foram condenados de forma definitiva. O que o texto fala? Os que não guardaram o seu estado original, quer dizer, aqueles que deixaram os céus, aqueles que rejeitaram o senhorio de Deus, aqueles que voltaram-se contra Deus, esses anjos que abandonaram o seu próprio lugar, ele quem?
O nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Verso 5, lembra? O Senhor, que está lá no verso 5, o Jesus, que está lá no verso 5, ele tem esses anjos guardados sobre trevas, em algemas eternas, quer dizer, com castigo já definido, para um juízo final no grande dia. Apocalipse capítulo 20, 19 e 20, especialmente 18, 19 e o 20, vão nos mostrar que um dia vai haver a volta do Senhor Jesus. E na volta do Senhor Jesus, aqui, irmãos, estou fazendo um resumo, bem resumo, uma síntese do resumo do resumo. Então, a gente pode conversar isso com mais calma. No último dia, o dia que não acaba, quando Jesus voltar, vai haver um julgamento. Não sobre os crentes, não sobre os que creram, porque esses em Cristo estarão guardados e já estarão participando dele para todo sempre. Mas os que não creram estarão diante do trono do Senhor. Lá o diabo e os seus anjos serão julgados pelas suas obras, pela sua desobediência, pela sua incredulidade. E também todos aqueles que não creram no evangelho do Senhor Jesus. Para você que acha que vai chegar no céu e poder compensar, dizer, Senhor, olha, eu errei, mas eu ajudei pessoas. Eu comprava cesta e levava no Natal todo ano. Não há compensação. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de acordo com 1 João capítulo 1. Não há compensação. Não há como nós compensarmos uma obra de destruição que o pecado traz sobre nós. Esses anjos, Satanás, todos os que não creram serão julgados. E a Bíblia afirma de forma clara que o diabo, seus anjos, o anticristo, a besta e todos aqueles que andam com ele e o próprio inferno serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Essa é a condenação eterna. Os anjos que um dia serviam diante do Senhor, mas se rebelaram contra ele, Deus castiga os anjos por causa da sua corrupção e da sua desobediência. Qual é a condição deles? Esses anjos, eles já estão guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Meus irmãos, Judas está usando um exemplo vigente naqueles dias, uma coisa que é conectada com a cultura deles. Como assim? Eu esqueci de falar uma coisa aqui importante. Esse texto, essa citação, provavelmente está firmada numa afirmação de um livro chamado 1 Enoque. Não é um livro que está dentro do cânon das Escrituras. O que é cânon das Escrituras? Vem nas EBDs que a gente conversa. Mas é o conjunto dos livros inspirados de Deus. Mas é um livro que ele é considerado na cultura e na tradição judaica. O judaísmo está em volta de tudo isso, é a base do cristianismo. E esse livro, ele cita essa situação. E Judas, guiado pelo Espírito Santo, avaliza isso como sendo verdade. Senão não estaria nas Escrituras. Esses anjos, nessa situação, a cultura deles dizia isso. As tradições culturais falavam isso para eles de uma forma clara. Deus usa isso, Judas usa esse exemplo para que eles entendam que o pecado resulta em juízo severo da parte de Deus. Não só para o homem, mas também para aqueles anjos que pecaram contra Deus, que rejeitaram o Senhor. Olha só, que interessante. A tradição judaica, o livro de Enoque, a tradição judaica de uma forma principal, ela vai ligar a queda dos anjos a dois pecados principais, que são quais? Orgulho e desejo desenfreado, a tal da concupiscência. Quando você ouve falar de concupiscência, uma tradução melhor para essa palavra, para esse conceito, é desejo desenfreado. Então, olha só, o exemplo dado nesse texto, mesmo citando um texto apócrifo, é o exemplo de que arrogantes e cobiçosos, pessoas que têm orgulho exagerado, que amam mais a si mesmos do que a Deus, que vivem uma vida absolutamente distante do Senhor e com desejos completamente sem controle. O coração dos falsos mestres é retratado dessa forma. Lembra que o texto está falando sobre falsos mestres? Você já viu um falso mestre aceitar que está errado? Eu citei há pouco o nome de um dos pastores batistas, e esse homem foi consultado pela denominação, a denominação procurou, orientou, chamou ao arrependimento. Ele preferiu manter com as suas posições biblicamente erradas
do que assumir que estava errado diante da igreja e da denominação. Você conhece pessoas que conseguem, abraçadas com seus pecados, afundar? Eu acho que eu estou certo. Eu não me importo com a sua opinião. Não, se Deus quiser, Ele me salva, senão não. Eu tenho um conhecido, em Araraquara, que um dia falou para mim assim, o senhor já dos seus, agora, deve estar beirando os 80 anos já, me disse assim um dia, há uns 20 anos atrás ou mais, eu conheço a Bíblia, eu acredito em Deus do meu jeito. Se o meu jeito não servir, tudo bem. É isso que eu tenho para dar. É assim que eu sou. Se Deus gostar de mim, eu vou. Se Ele não gostar de mim, o problema é dele. Eu não quero saber. Qual é o coração dele? É um coração de alguém que é submisso a Deus? Será que você não é assim de alguma outra forma, em algum outro aspecto? Será que eu talvez não estou abrindo mão de coisas que eu preciso abrir? Porque orgulhosamente eu as amo. Talvez, sabe com o quê? Não com falsos ensinos, mas talvez com desejos, com pecados que estão me corroendo, me dominando. E que eu acho que eu tenho controle sobre eles. Às vezes, irmãos, nós nos portamos como pessoas arrogantes diante de um Deus bondoso. Porque não queremos abrir mão e nem confessar a nossa fraqueza. Nem confessar as nossas limitações. Nós batemos o pé porque a gente não quer dar o braço a torcer. Eu me lembro de vezes em que eu estava participando da ceia do Senhor. E no momento em que nós éramos chamados a orar para fazer o autoexame, eu nem orar queria, porque eu já sabia o que Deus queria que eu mudasse. Mas eu não queria abrir mão daquilo. E talvez nessa noite alguns aqui, ou muitos aqui, tenham feito isso. Se a gente acha que o orgulho está nos falsos mestres, ele talvez também esteja no nosso coração, nos impedindo de conhecer a Deus verdadeiramente, de andar com Ele de uma forma plena. O que é que Deus faz com o orgulho? Nem os anjos, nem aos anjos, o Senhor passou a mão na cabeça. Mas aos homens, Deus proveu um Salvador. Aos anjos, não. Mas aos homens, sim. À humanidade, sim. Mas é um Salvador que só pode mudar se de fato houver um arrependimento genuíno. Um coração que deseja abandonar o pecado e que vive em oposição ao mal. E que só é possível fazer em Jesus. Meus irmãos, falsos mestres ensinam coisas erradas. Mas às vezes nós mesmos criamos ideias e conceitos sobre Deus que fazem com que a gente viva uma vida distante da verdade do Senhor. A minha oração sobre mim, sobre você, é que Deus tenha misericórdia. A última parte desse sermão vai nos lembrar que Deus castigou Sodoma e Gomorra por sua imoralidade. Verso 7. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Todo o contexto dessa história, principalmente Sodoma e Gomorra, está aqui em Gênesis 18. Eu vou tentar, de uma forma bem simples, resumir a história aqui. Mas o que o texto de Judas está nos ensinando, igualmente, é uma palavra que vai nos fazer compreender que, da mesma forma como a história mostra que Israel, lá no Egito, desobedeceu, rejeitou, e os anjos também abandonaram os seus postos diante do Senhor, a posição que lhes deu, também Sodoma e Gomorra não eram melhores, inclusive as cidades vizinhas. E quando falo cidades vizinhas aqui, são pelo menos duas cidades que se tem notícia, Admá e Zebom.
Lá em Deuteronômio 28, versículo 23, vai nos apontar essas cidades como vizinhas de Sodoma e Gomorra e que partilhavam das mesmas coisas, dos mesmos comportamentos que haviam nessas duas cidades. Eles fizeram o quê? Eles fizeram aquilo que Deus gostava? Não. Eles se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. O que o texto bíblico está apontando? Que essas pessoas, que essas cidades, elas se voltaram e começaram a usar os seus corpos, a sexualidade deles, a moralidade deles de forma imoral, de forma oposta aos princípios de Deus, de forma oposta à criação de Deus. Deus criou as coisas de uma forma, eles estavam vivendo de outra. Os pecados, eles não estavam apenas sendo cometidos e ali contidos. Quando o texto bíblico narra, fala que o pecado dele chega ao trono, chega diante do Senhor e exige do Senhor ação, e Deus age. O que ocorre com esses povos, com essas cidades? Eles foram postos como exemplo de um castigo, exemplo do castigo de um fogo eterno. E aqui um parênteses rápido, irmãos. A gente vê muitas músicas cristãs hoje dizendo para Deus derramar fogo na sua igreja. Cuidado, porque o fogo de Deus é juízo. Não é presença do Espírito. Uma das maiores evidências da presença do Espírito, sabe o que é? É arrependimento, santidade e transformação de vida. Essa é a maior evidência de ação e presença do Espírito. Não é fogo. Olha que interessante. Gênesis 18, versículos 19 e 20, vão nos apontar o seguinte. Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei o que tem verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio a mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Olha que interessante. É necessário que a verdade do Senhor liberte seu coração. E principalmente a pessoas que acham que são salvas, que pensam que são salvas, que acreditam naquilo que elas mesmas desejam, que elas mesmas criaram, mas que enquanto não se arrependerem genuinamente e crerem no Evangelho de Cristo Jesus, podem estar frequentando a igreja há 30, 40, 50 anos, jamais entrarão no gozo e na eternidade com o Senhor. Por quê? Porque a prática do pecado é a evidência e o fruto da vida que essas pessoas têm. Ninguém pode servir a dois senhores. Os falsos mestres daquela época, eles literalmente ignoravam o pecado, gerando morte e insensibilidade. E é isso, gente. O pecado gera morte, ele gera endurecimento do coração. Mais uma cristocidência. Esse slide está pronto há tempos. O que é que nós lemos hoje na ceia? 1 Coríntios 11, versos 28 a 30. Que cada um, pois, examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem avaliar o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, amortecidos, parados. A pergunta final ali naquele slide é bem importante. Será que você está dormindo com algum tipo de pecado nesse momento? Será que você sente que suas orações não estão sendo ouvidas porque você não deixa, não se afasta de pecados que rotineiramente estão na sua vida e você já acha que faz até parte do seu ser? Não é possível servir a dois senhores. Não é possível nós mantermos, observe o termo, mantermos uma vida de pecado e dizermos que somos de Deus. Na vida do crente, o pecado pode acontecer como uma coisa esporádica, não rotineira. Na vida do crente verdadeiro, o pecado pode acontecer como algo que você de fato decidiu fazer, vacilou, errou, pecou, mas ele não pode ser uma prática, uma continuidade na sua vida. Falsos mestres têm dito que Deus não se importa com os seus pecados. Como é que Deus lida com pecados, irmãos? Deus não se importa mesmo? O que as Escrituras nos ensinaram hoje? Que Deus não está preocupado com a tua vida sexual, jovem, que não é casado e está hoje vivendo uma vida de homem e mulher, de marido, de mulher.
que Deus não está preocupado com os seus negócios, você que é estelionatário, você que é agiota, frequenta, participa do reino, mas está vivendo uma vida promíscua nos seus negócios. Você acha que Deus não está preocupado com isso? Você que se omite como marido, como pai, como filho, você acha que Deus se alegra com isso? Meus irmãos, meu coração está sendo confrontado nesse momento, porque eu sou homem igual você, pessoa, não sou perfeito. Mas nós não fomos chamados à imperfeição. Nós somos chamados a uma verdadeira mudança de vida à medida do caráter e da pessoa do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5 fala que de nossa boca são apenas palavras de bênção. Esse palavrão, mentiras, histórias, conversas torpes, jocosas, maledicentes, sexuais, são a nossa prática. Nós estamos errados, vivendo uma vida ignorando a santidade de Deus. Nós, meus irmãos, precisamos avaliar o nosso coração. Porque falsos ensinos têm destruído a santidade da igreja do Senhor. Falsos mestres têm manchado a igreja do Senhor e o testemunho dela, tanto dentro quanto fora. Não há boas obras da minha parte ou da sua parte que possam resolver um problema que apenas o sacrifício, morte e ressurreição do Senhor Jesus podem fazer. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei do meu. Sei das minhas lutas. Se não houver um abandono dessa vida, se não houver transformação genuína, meus irmãos, estamos mentindo para nós mesmos e talvez sendo falsos mestres sobre nós mesmos. E para muitos que estão olhando para nós e achando que somos testemunhos fiéis do Senhor. Se alguém, pois, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quero concluir 5 conclusões que são importantes para nós nessa noite. Os exemplos que Judas deixa para nós, eles são evidentes quanto a pecados não confessados e deixados de lado por falta de arrependimento. Deus faz o que com pecados não arrependidos? Fecha os olhos? O castigo é certo. Falsos mestres sempre ensinavam, e o contexto de Judas ensina isso, que os pecados não tinham efeito nenhum sobre o corpo. Lembra do tal do antinominismo, gnosticismo? O pecado só afeta o corpo, a alma está livre, está salva, não tem problema nenhum. Viva a vida que você quer. Não é essa a realidade. Esse ensino é mentiroso. Moralidade sexual, irmãos, não é um assunto novo, não é um assunto só desse nosso tempo. Ele apenas ganhou nos tempos de hoje um apoio cultural, sabia? Hoje é normal as nossas TVs, séries, novelas, gibis ou quaisquer outras coisas apresentarem famílias destruídas, famílias fora dos padrões bíblicos, sexualidade liberada, de todos os jeitos, de todos os gostos, para todos os tempos e por quaisquer motivos. Isso só é resultado de o quê, meus irmãos? De uma cultura afundada em devassidão e perdição. Isso é resultado de uma cultura que rejeitou a Deus. Por isso, cuidado com aquilo que você põe dentro da sua casa. Não é porque a série lhe diverte que ela deve ser deixada na sua casa. A gente maratona algumas séries por aí e não consegue ler um capítulo da Bíblia. Ou não consegue ter 15 minutos de oração. E ainda a gente diz que o nosso prazer está na lei do Senhor. Cuidado, irmãos. Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. Quem afirma isso é o Senhor Jesus. O pecado cometido e não confessado, não arrependido, ele gera insensibilidade e endurecimento. À medida que você, crente, peca e não abandona, você vai se endurecendo. Você vai se tornando insensível. Mas qual que é a graça do Senhor? 1 João 9. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Abandone os caminhos de morte. Confesse-os
arrependa-se. Creia no Senhor Jesus. Mas saiba de uma coisa. Tanto para os falsos mestres, quanto para os falsos ensinos, quanto para quaisquer outras coisas. Sobre eles virá o quê? O julgamento divino. Ainda que ele demore aos nossos olhos, o justo juiz, julgando de forma justa e santa, certamente virá e julgará os ímpios. Vamos orar ao Senhor? Nesse tempo, ó Pai, em que nós somos confrontados por Sua palavra, pedimos a Ti por misericórdia. Nós não somos melhores do que ninguém, ó Deus, mas carecemos, nesse momento, de ouvir o Teu Evangelho, a Tua palavra de forma real, para que não caiamos e vivamos presos a uma vida distante do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de nós nesse tempo, para que aquilo que nós aqui estudamos, que nós aqui fomos alcançados, ó Deus, o meio, a forma como o Senhor ministrou, não nos endureça, ao contrário, que nos quebrante. Não porque merecemos, mas por sua graça. Assim como sobre Israel o Senhor teve misericórdia por tantos anos, o Senhor tem tido conosco. Mas também o Senhor sempre apontou os caminhos teus, como tem feito conosco. Pedimos, ó Deus, que o nosso coração realmente se quebrante, para que não soframos, para que não sejamos enganados por nós